Olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu vou contar pra vocês quais são os meus 10 livros favoritos da vida. Isso mesmo, favoritos da vida. Eu sempre gosto de fazer o desafio de pensar quais são os livros que me marcaram, livros que pra mim são grandes favoritos, principalmente perto da minha data de aniversário. Agora, dia 7 de outubro, eu fiz 33 anos e como uma leitora que já leu mais de 1000 livros, eu parei pra pensar quais são aqueles que de fato são favoritos da vida inteira, aqueles que eu vou carregar comigo pra onde quer que eu vá. Escolher só 10 livros foi muito difícil, principalmente porque tem algumas leituras recentes que estão muito frescas na minha mente, que me marcaram demais, mas ainda assim, essa é a lista atual dos meus favoritos da vida. Uma mistura de livros antigos que me marcaram, que me transformaram, com livros novos que eu li recentemente e que me ajudaram a sair do turbilhão de correria, emoção, drama, crises de ansiedade que eu estava nos últimos meses. Porque eu acredito que o livro certo, ele encontra o leitor. E muitos desses livros eu li no momento certo da minha vida, quando eu precisava que essas histórias viessem acalentar um pedacinho do meu coração. E assim, gente, são só 10, tá? Mas foi muito difícil. Com certeza essa lista seria muito maior. Mas eu quis contemplar um pouco quem eu sou hoje como leitora. Quem é a Paola de 33 anos e quais são os livros favoritos dela? O Meu Pé de Laranja Lima é um dos meus favoritos. É um livro que eu li recentemente e que veio no momento certo pra mim. Esse é aquele tipo de livro que a gente tem contato na época da escola e que eu acredito que muitos de vocês já tenham lido, mas vai por mim. É um novo sentido quando você pega ele pra ler já adulto. Eu amei esse livro, eu devorei, eu chorei, eu me emocionei. Acho que um dos grandes apelos é que ele é narrado por uma criança. O protagonista tem ali seus 5, 6 anos e a gente fala de uma realidade do Brasil de extrema pobreza, muito preconceito, fome e um questionamento que essa criança faz dele ser uma criança ruim, porque quando o Natal chega, o Papai Noel nunca traz presente pra ele. O menino Jesus nunca traz presente pra ninguém da casa dele. Isso só pode significar que ele é um menino mau. E aí a gente começa a pensar nas facetas sociais por trás disso, se acaba de chorar. É realmente um reflexo ali dos anos 70 do Brasil e muito mais do que essa parte social, ele fala sobre a visão de uma criança do mundo, sobre a nossa imaginação, sobre o passarinho que canta aqui dentro, a forma como a gente vê o mundo, enxerga a bondade, leva a bondade para quem precisa. Ele é um livro que traz muitas reflexões e que me emocionou demais, porque quando eu comecei essa leitura eu estava muito focada nos meus próprios problemas, medos e inseguranças, sem olhar para o outro, sem olhar para o mundo, tão focada em coisas tão pequenas e esquece que o mundo é grandioso e que existem tantas pessoas, tantas realidades, tantas dores. É um livro que puxou a minha orelha para os meus privilégios, que me trouxe para o presente, que me ajudou a racionalizar muitas das minhas inseguranças, que são gatilhos para crises de ansiedade. É um livro potente e que também, para quem é mãe, para quem tem filho, ele tem um apelo diferente, porque ele faz com que a gente olhe para as nossas crianças com um olhar empático e como realmente eles são o futuro da próxima geração e que às vezes tudo que eles querem é de alguém para brincar com eles, para segurar na mão, para escutar, para entender, para contar uma história com um final feliz. Sério, gente, é um livro belíssimo. Se você já leu na escola, eu deixo aqui o convite para você ler de novo como adulto. Eu tenho certeza que é uma história que vai te impactar. Quanto me impactou, foi um livro perfeito e que é isso. Eu vou levar pra minha vida inteira. É um dos favoritos da Paola de 33 anos. Orgulho e Preconceito e Persuasão da Jane Austen sempre vão ser meus grandes favoritos da vida. Não tem como. Esses livros me mudaram, eles transformaram a forma como eu olho livros clássicos, mudaram muitos dos preconceitos que eu tinha comigo mesma. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu fui uma leitora, né, que voltou ao hábito de leitura no ensino médio e que eu tive algumas experiências muito ruins ali, quando eu era mais nova, no português em si, no ensino, na sala de aula, porque as minhas notas não eram tão boas em redação, as minhas notas não eram tão boas em português. Tá passada? Apesar de eu ser uma aluna muito aplicada. E eu sempre achei que eu não era tão boa na matéria, que eu não escrevia tão bem, e isso foi comigo até a faculdade, na qual eu entrei para uma turma de 40 alunos, da qual 3 apenas eram de ensino estadual, como eu que estudei a vida inteira em colégio estadual, e eu vi ali que existe uma grande disparidade de ensino quando a gente fala de um ensino
privado para o ensino estadual. Eu estudei em escolas maravilhosas, eu tive professores maravilhosos, mas eu sempre me sentia atrás dos meus colegas de turma. Então sempre teve uma síndrome da impostora que falava na minha cabeça que eu não era capaz de muitas coisas e que eu não teria entendimento suficiente para ler livros clássicos. E exatamente por isso eu relutava em lê-los, eu repensava muito em lê-los porque eu achava que eu não ia ter capacidade para entender aquelas histórias. E quando eu li Jane Austen pela primeira vez, sério, explodiu a minha mente. Eu me encontrei na leitura e depois dela eu li vários romances clássicos que me marcaram demais. Então, Orgulho e Preconceito e Persuasão são histórias que fazem parte de mim, não só por eu admirar a Jane Austen, não só pela história dela, de toda a privação, todas as escolhas que ela precisou fazer em nome do seu sonho de ser lida, de ser publicada, mas obviamente pelos casais que ela traz aqui, pela realidade social da época que ela traz nas suas histórias. Eu acho maravilhoso como a autora coloca conflitos reais, situações previsíveis, extremamente banais e ainda assim prende o leitor do início ao fim pra nos mostrar um romance, reencontros, cão e gato, vários dos clichês que hoje a gente vê na literatura contemporânea começaram ali, em histórias de amor, com personagens que às vezes parece que se odeiam, mas que vão construir a sua história com um final feliz e vão ter que passar por muitos altos e baixos, muitas dificuldades sociais, familiares, até ficarem juntos. Eu amo os livros da Jane Austen, não é à toa que ela é a autora com mais edições aqui na minha estante. O Retrato de Dorian Gray também é outro clássico que eu já falei aqui antes e que virou um dos meus livros favoritos, mas não só por causa da história, mas pela edição que eu li. Eu li na edição da Dark Side, que é uma edição comentada e com vários textos de apêndice. E essa edição, ela transformou a minha vida como leitora, primeiro, para valorizar mais todas as pessoas envolvidas no processo de tradução de um livro, porque o tradutor, ele é fundamental para a gente entender uma história clássica. Mas mais que isso, todos os pesquisadores em volta de um processo, de um livro clássico, e que trazem ali muitos elementos que facilitam ou não a nossa leitura. Nessa edição especial de O Retrato de Dorian Gray, a gente tem vários comentários sobre como esse livro, escrever esse livro, mudou a vida do autor, como ele foi preso por causa dessa história, e como essa história foi censurada em mais de 100 edições. Ela foi censurada vezes e vezes e vezes por ter conteúdo de dois homens que estavam se interessando um pelo outro, por mostrar um personagem que é homem se interessando fisicamente pela aparência, pelo desejo a partir da beleza de um outro homem. E isso gerou tanta censura e gerou até condenação do próprio autor, que foi preso pelo que ele escreveu. Ele foi preso pelo que ele escreveu. Ele foi preso por escrever um homem que exaltava a beleza de outro, que desejava outro homem, que se interessava por outro homem. Isso assim, gente, é de um absurdo e tornou a leitura de O Retrato de Dorian Gray muito mais impactante, porque eu li tendo noção de tudo que o autor abriu mão para escrever aquilo, todos os perigos, todos os riscos que ele correu para escrever aquela história. E muitos dos autores clássicos passaram pela mesma coisa. Então hoje, quando eu pego um livro clássico, eu não quero só ler a história, mas eu quero entender qual é a história por trás daquele autor, todos os sacrifícios, todas as coisas que ele precisou viver ou deixar de viver para escrever aquele livro. E mais, quero entender se todos esses sacrifícios feitos ajudaram essa obra a virar um clássico da literatura ou não. Então não é só sobre O Retrato de Dorian Gray, que é uma história maravilhosa, mas é sobre o conjunto da obra. E esse livro aqui é perfeito. Heartstopper, meu chuchuzinho. Eu sou apaixonada pela série de livros. Essa HQ que trouxe meu amor pela HQ, que fez com que eu valorizasse muito mais a literatura a partir de histórias de quadrinho, e que eu me visse muito nesses personagens. Eles me ajudaram a enxergar muitas coisas da minha adolescência, do meu passado, a me ver de uma outra forma. E eu sou apaixonada por esse casal. Toda vez que eu penso neles, toda vez que eu penso nessas histórias, eu me emociono muito, porque eles trazem muito pra mim do que eu acho que é uma história de amor. Uma história de amor não é sobre um curar o outro, mas é sobre duas pessoas que escolhem andar de mãos juntas, se ajudarem e falando e buscando ajuda quando precisam, porque elas sabem que o amor romântico não é suficiente, apesar de ser um combustível para uma vida mais feliz, para uma vida mais completa, para uma vida transformadora. Eu sou apaixonada por esse casal e, de verdade, gente, essa história me transformou em vários níveis, então amo.
O Alquimista, do Paulo Coelho, é outro livro que marca muito quem eu sou hoje como leitora aos meus 33 anos. Eu tinha muito preconceito com livros que entravam ali numa onda de autoajuda. Se vocês olharem meus primeiros vídeos aqui no canal, várias e várias vezes eu falo sobre isso, sobre gênero que eu nunca vou ler, autoajuda. Gênero que eu não gosto, autoajuda. E eu sei que Alquimista não é autoajuda, não é propriamente autoajuda. Ele é considerado aqui uma história com realismo fantástico, mas na minha cabeça na minha cabeça eu enquadrei como, e exatamente por isso eu tinha muito preconceito. Mas O Alquimista é um dos melhores livros que eu li esse ano, e é um dos melhores livros que eu li na minha vida. E é um livro que eu vou querer reler, o que é muito engraçado porque eu não gosto de reler livros. Mas pra mim é o tipo de livro que eu tenho completa noção de que daqui 5 anos eu vou tirar outras mensagens dele, daqui 10 anos outras mensagens, e que sempre vai ser um livro com muito significado. Porque por mais que ele seja superficial nas suas mensagens, nós, seres humanos, a gente tá tão acostumado a ficar preso na nossa própria bolha, nas nossas próprias dores. Nós vivemos vidas cíclicas, passando por os mesmos problemas, que vira e mexe a gente precisa de um chacoalhão, a gente precisa de um puxão de orelha, a gente precisa ler um livro que no final da conta a vida é sobre propósito, que a vida é sobre você correr atrás daquilo que é valioso pra você. É sobre você repensar também o que é valioso, o que é de valor. É ali que você tá depositando o seu tempo, os seus sonhos, a sua vida, ou você tá passando a sua vida inteira correndo atrás de ouro, e de ouro que tem valor pros homens e não pra sua alma. Eu sei que é clichê, entende? Mas às vezes a gente precisa disso, a gente precisa parar pra pensar sobre o que realmente é valioso na nossa vida. E de novo, eu sou uma mãe, eu tenho 33 anos, eu tive uma baita de uma crise agora que eu fiz 33 anos, de tipo, meu Deus, eu tô velha, o que eu tô fazendo produzindo conteúdo literário de romance na internet? Eu já tenho 33 anos, e não, eu ainda tenho 33 anos, eu tenho muito chão ainda pra percorrer, muita coisa pra conquistar, porque eu sei do meu valor, eu sei do meu propósito, eu sei porque eu estou aqui, e o Alquimista me ajudou. Então eu amo esse livro. E eu acho que é o tipo de livro que todo mundo vai conseguir tirar algo dele em determinado momento da nossa vida. Talvez você não vá amar a história, você vai achá-la pedante, você vai achá-la superficial, e tá tudo bem. Mas eu acho sim que se você ler de coração aberto, é capaz que você consiga tirar ali uma mensagem importante sobre essa história. Os Quatro Ventos é um outro livro que eu já falei outras vezes aqui pra vocês, mas é um dos meus favoritos. Ele representa muito quem eu sou. Eu amo livros que têm esse teor histórico. Então aqui a gente tá falando sobre a grande recessão, uma grande seca nos Estados Unidos. A gente acompanha, né, por décadas uma mesma personagem, uma personagem feminina que vai precisar enfrentar preconceito da sociedade, abandono, vai ser mãe, ser responsável por nutrir uma casa e vai levar nos ombros um peso, uma carga gigantesca. E eu me apaixonei por essa mulher, eu torci por ela. E esse livro, ele não representa só a Paola que ama livros com ambientação históricas ricas, inspiradas em fatos da nossa história mundial. Não é só isso, mas é também uma Paola que ama mulheres fortes dentro da literatura, que fogem do estigma de força feminina. Por muitos e muitos tempos, a gente só lia mulheres fortes, que eram aquelas mulheres que iam à luta, que falavam alto, que se impunham, que, enfim, impunham, tá certo? Não sei, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer aqui. A grande questão é que, nesse livro em especial, nós temos uma mulher forte, que é uma mulher que muitas vezes permanece calada, tem medo de usar sua própria voz, que tem suas inseguranças, tem suas falhas, porque ela foi criada sob um regime de submissão, ela foi criada para calar e consentir, mas ainda assim ela consegue se rebelar da sua própria forma, dos seus próprios meios, tentando encontrar maneiras de buscar a sua força interior, seguindo ali padrões que muitas vezes a gente não considera como força, mas que pra mim força, porque existem várias formas de nós mulheres sermos fortes. E eu, né, hoje eu entendo como pessoa. Muitos anos atrás eu me cobrava demais por não ser uma mulher forte, por ser muito fácil de agradar quando eu pego um livro de romance contemporâneo, ou por não me impor tanto quando eu produzo conteúdo, ou precisar escutar certas coisas de homens da sociedade, do meu trabalho ao meu redor, que sempre diminuem pelo meu trabalho, ou pela minha aparência, ou por eu gostar de rosa. Enfim, muitas vezes a gente acha, nós mulheres, né, que nós precisamos se enquadrar no estereótipo de força para ter ali um cargo de poder, ou para ser reconhecida dentro do meio no qual nós estamos inseridos, principalmente quando a gente fala de trabalho. E esse livro, ele traz pra mim, né, ele trouxe uma mensagem muito valiosa de que existem várias formas de nós mulheres
sermos fortes e que é muito importante a gente falar sobre isso para que a sociedade enxergue quem nós somos, que existem muitas formas de sermos fortes, principalmente de nós mulheres também, né? Entendermos esses tipos de forças e nos ajudarmos umas às outras. Eu falei isso no evento em Curitiba e vou repetir aqui para vocês. Uma mulher puxa a outra. Não adianta, a gente vive uma sociedade que é extremamente machista, com homens e mais homens sempre estão ocupando cargos de liderança, mas se uma mulher chega, ela sempre vai puxar outra mulher. É isso que a gente precisa fazer, continuar puxando mulheres para que mais cargos de liderança sejam ocupados por mulheres como nós, forte como nós, do nosso jeitinho como nós. Nesse mesmo estilo histórico, Uma Questão de Química é uma leitura que eu fiz recentemente que eu amei. Eu fiquei muito dividida em pôr Uma Questão de Química ou Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Mas assim, coloquei Uma Questão de Química porque foi uma leitura recente que também mexeu muito comigo e trouxe aqui de novo um reflexo da mulher ali de 1960 que sonha em ser química e sonha em ser reconhecida como cientista, que é capaz, que tem formação para isso e constantemente precisa brigar com homens que não aceitam, precisa se provar, precisa falar mais alto, precisa aguentar diversos tipos de abuso, precisa aguentar uma sociedade que não aceita que a mulher pode tudo, que ela pode ocupar todos os espaços. Como eu falei pra vocês, eu tive uma pequena crise dos 33 anos recentemente, principalmente por ser uma mulher e perceber que existem locais que eu nunca vou ocupar por ser mulher dentro do mundo literário, dentro do meu cargo, dentro de quem eu sou como escritora, como produtora de conteúdo. Eu tive essa crise depois da Bienal, passei por algumas situações que fizeram refletir, se eu fosse homem, será que isso aconteceria comigo? Não, eu não seria julgada por ser mulher, eu não seria julgada por ser mãe, pelas roupas que eu uso, pelo livro que eu escrevo, pelo tipo de livro que eu consumo. Nada disso. Eu não seria julgada por nada disso se eu fosse um homem. Mas, sendo uma mulher, eu sou julgada. E mesmo tendo 12 anos de carreira, eu ainda sou julgada. E assim, né, estamos falando de um recorte social aqui, porque eu sou uma mulher branca e tenho completa noção dos meus privilégios. Mas, gente, o meio literário, ele é muito diferente quando você é um homem. Ponto. Então, quando eu li Uma Questão de Química, de repente eu comecei a entender certas coisas e sentir tantas dores da protagonista. Tem cenas fortíssimas de coisas que ela vivencia, que realmente eu chorei, eu fiquei mal, me deu um embrulho no estômago e eu só queria que ela tivesse um final feliz. E não é um final feliz estereotipado, eu só queria que ela fosse reconhecida por quem ela é, pelo que ela produz, por todos os avanços científicos, por tudo que ela agregou perante a comunidade. É um livro muito rico e é um livro valioso pra você que é mulher lendo ele, porque ele vai fazer você refletir sobre o machismo da sociedade, principalmente no seu meio de trabalho, e vai fazer também você se sentir inspirado pra ser mais forte, pra colocar a sua cara em jogo, pra buscar aquela força do jeitinho que cada uma de nós tem pra lutar e continuar construindo uma sociedade mais diversa e rica, onde mulheres se apoiam, onde mulheres estão ocupando todos os cargos, todos os lugares que elas quiserem estar. Esse livro aqui, gente, perfeito, estou ansiosíssima pra ver a adaptação. Óbvio que iríamos ter romances aqui, Loucos por Livros é um dos meus livros de romance contemporâneo favoritos do momento, assim como Vergonha, da Brittany C. Cherry. Acho que o segredo do bom romance é quando você consegue trazer dilemas atuais, previsíveis da nossa sociedade e ainda assim prender o leitor. Lembra da Jane Austen que eu falei no começo desse vídeo? Foi assim que ela nos conquistou. Ela escreveu histórias banais do cotidiano e trouxe um romance, um casal se apaixonando no meio disso. E ainda assim, gente, conquistou leitores e conquista leitores ao longo dos anos, ao redor de todo mundo. E pra mim, a Emily e a Brittany fazem exatamente isso. São assuntos cotidianos, banais, clichês, muitas vezes previsíveis, mas ainda assim reais. É sobre abandono familiar, é sobre traumas entre irmãs, é sobre você querer que seus pais sejam de uma forma, que te amem de uma forma que eles nunca vão conseguir ser, é sobre vícios, é sobre traumas, é sobre perdas, é sobre acidentes, é sobre maternidade, é sobre família, é sobre paixão, desejo, enfim, amo, e vou sempre indicar pra vocês. Claro que também ia ter que estar nessa lista A Promessa da Rosa. Esse é um dos meus livros favoritos da vida, por vários motivos. Ele me trouxe uma grande amizade, que é a Babi Sete, que hoje é uma grande amiga minha. Mas mais do que isso, esse foi o livro que me inspirou a querer ser escritora. Eu já pensava nisso, mas eu não tinha coragem suficiente pra escrever, pra publicar os meus livros, pra pensar em publicar os meus livros. Quando eu li A Promessa da Rosa, eu senti um estalo, eu senti uma vontade de querer escrever, de querer compartilhar o que tem no meu coração pro mundo, de querer compartilhar os meus personagens com os leitores. E é aquilo, como eu falei pra vocês, cada livro chega pra gente no momento certo. E A Promessa da Rosa chegou pra mim no momento certo, que eu precisava ter
ter mais coragem, acreditar que existia espaço para a literatura nacional, existia espaço para a literatura nacional dentro dos romances de época, e também chegou na minha vida para me apresentar a Babi Assete, para que a gente ficasse horas conversando e ela fosse uma das minhas maiores apoiadoras para que eu escrevesse, para que eu lutasse pelas minhas histórias. Eu acho que esse livro também é muito emocionante, porque ele traz um romance de época não convencional. Na verdade, ele traz aquilo que as pessoas acham que o romance de época não é, porque a gente vê o romance de época só como uma história de duas pessoas se apaixonando como se fosse um conto de fadas. Mas muitos romances de época, eles pendem pro drama, porque eles falam do preconceito da época, das tristezas da época, de como era ser mulher em uma época em que a mulher não podia nada. E a Babi Assete foi uma das primeiras a trazer isso em um molde que a gente só via as autoras gringas fazendo. Ela traz um romance de época que não é sobre se apaixonar por uma pessoa perfeita pra você. É sobre se apaixonar, sobre cair, sobre se magoar, sobre esse sentimento te machucar demais, sobre você decidir se perdoa ou não. Porque no final das contas é um livro sobre amor próprio, sobre jornada, sobre crescimento. Eu amo, 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 amo. E aquilo, né? Ele me marcou. Ele me deu o impulso necessário pra eu querer ser escritora. Então, obviamente, sempre vai estar aí na minha lista de livros favoritos da vida. E é isso, gente. Essa foi a lista com algumas novidades, outros livros que nem são tão novidades assim. A ideia aqui não é, de fato, apresentar essas histórias pra vocês, porque a grande maioria delas eu já indiquei várias vezes, mas compartilhar um pouco de quem eu sou hoje, a Paola de 33 anos, e quais são aqueles livros que são significativos pra mim e que representam um pouco da minha jornada, da minha história, de quem eu sou como leitora. E aí, o que vocês acharam dessa lista? Agora deixa aqui nos comentários, e aí é o grande desafio desse vídeo, um livro que é o seu favorito novo, que representa a fase que você tá vivendo hoje. Quem é você como leitor hoje? Deixa nos comentários que eu quero saber. E deixa seu curtir também nesse vídeo, porque isso é muito importante. E se você chegou até o final, que tal fazer parte do Catarse do Livros e Fuxicos? Você sabia que a gente tem um grupo de apoiadores? Um grupo que tem sorteio mensal, que tem brincadeira onde eles escolhem a minha próxima leitura, tem vídeo exclusivo, tem podcast exclusivo, tem muito conteúdo incrível e ainda você apoia meu trabalho para que eu consiga comprar um novo ar-condicionado pro meu escritório novo. Vem participar do Catarse, o link tá aqui na descrição. É uma forma de você estar mais perto de mim, mas também de receber muito conteúdo extra. E é isso, gente. Eu vou mir. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Um super beijo pra vocês e até mais. Tchau! Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump